Fala, meus amigos, hoje estamos aqui na nossa Fish Room e vou mostrar para vocês um pouquinho dessa lotação que tem aqui, ó, de alunocários. Além de aproveitar para falar um pouco sobre a lotação de ciclídeos africanos, eu quero aproveitar para falar sobre o principal dentro de uma lotação. Compatibilidade de fauna? Não. O sistema de filtragem. Esse aquário aqui eu peguei para fazer esse teste. Esse aquário ele mede 1,20 m por 50,50 e tem um sampo lateral que tem aproximadamente 12 centímetros. Hoje aqui nesse aquário tem aproximadamente 60 peixes aqui dentro. Eu nunca tive uma lotação assim, mas eu fiz de forma proposital para poder testar, né, e ver como que seria, como sairia um aquário lotado de peixe. E com um espaço assim bem limitado para mídias biológicas. Porque às vezes é o que eu vejo que acontece aí na maioria dos casos. A pessoa quer ter uma lotação extrema e não tem tanto espaço para mídia biológica ou de repente não tem tanta mídia biológica no aquário. Então, galera, aqui está a nossa lotação de aulonocárias e alguns labdocromos caeruleus, que são os hielos, né? São aproximadamente 60 peixes que tem aqui dentro desse aquário. Lembrando que esse aquário ele tem 1,20 m por 50,50 e um samp, né? Um sampzinho lateral aqui, ó, que tem aproximadamente 12 centímetros. E hoje estamos completando uma semana com esses peixes aqui dentro desse aquário, com essa lotação. Né? Assim que eu coloquei esses animais aqui, eu não tinha feito TPA. Ou seja, esse aquário aqui já está um pouco mais de uma semana sem TPA. As únicas trocas de água que eu estou fazendo aqui nesse aquário é conforme a gente vai tirando os peixes para enviar para casa dos clientes. Eu vou e faço a reposição da água que nós tiramos, né, para colocar dentro do saco. Que essa semana aí não deve ter passado dos seus 30 litros de água que tiramos dentro desse aquário aí. E a minha primeira experiência aí, que eu quero compartilhar com vocês, é em relação ao comportamento deles. Por mais que nós tenhamos aqui animais que são teoricamente mais pacíficos, né, do que comparados aí a embunos bem agressivos, por exemplo, auratos, pupican, né, esses animais aqui são bem pacíficos, mas rola a questão de dominância, né, entre as espécies aí. Eu não vejo perseguição dentro desse aquário, tipo uma perseguição incansável, de um peixe perseguindo o outro sem parar. Eu não vejo isso aqui. Porque o que acontece? Quando um peixe tenta começar a perseguir o outro, ele acaba se perdendo ali no meio, porque são vários peixes dentro do aquário e um acaba dispersando a briga do outro. Mas de um modo geral, é assim a maior parte do dia. O que vocês estão vendo aqui, ó, você não vê perseguição dentro desse aquário. Em relação à agressividade, sim, realmente a lotação, é óbvio que está bem cedo de falar isso, mas pelas primeiras experiências que eu estou tendo aqui, a lotação ela reduz muito a agressividade do animal. Na verdade, não é nem questão de reduzir, é que ela vai dispersar mais a agressividade do indivíduo. Ao invés de repente de um indivíduo ficar batendo somente naquele outro indivíduo, ele vai bater nele, aí vai dispersar, vai se distrair com o outro, entendeu? Então ele não vai focar num só para bater. Essa é a principal questão da lotação. A desvantagem em relação à observação, né, que nós aquaristas somos observadores, né? Nós temos aquários justamente para poder observar. E para quem gosta de observar comportamento, tipo eu amo observar o comportamento dos animais, essa questão de dominância, né? De ver como que eles interagem, como que eles mantêm a relação social. Eles não passam um comportamento natural, né? Você não consegue observar o comportamento natural dos animais. Agora eu já quero falar mais sobre o sistema de filtragem. Aqui eu vou tentar dar só mais uma iluminada para vocês terem uma noção. Tá vendo ali? Aquela mídia Bioglass, né, que é uma mídia de vidro cinderizado. Tem 6 litros dela e aqui no primeiro estágio, né, abaixo do perlon, são 4 litros de nanorings. Recapitulando, 6 litros de Bioglass, que é a mídia comum, né, e mais 4 litros aqui de nanorings. Totalizando aí 10 litros de mídia biológica, sendo que a nanorings realmente é mais eficiente para a colonização de bactérias do que a Bioglass. Podem ver que tem alguns sólidos também em suspensão, né? A filtragem mecânica aqui desse aquário é limitada porque é só o perlon que fica aqui, então eu não tenho como melhorar essa filtragem mecânica. Até eu poderia colocar aquelas bombas que ficam dentro do aquário, sabe, com aquela esponja dentro, mas eu acho que fica muito feio. E eu também tenho que levar em consideração que eu praticamente acabei de alimentar, tem uns 10 a 15 minutos que eu alimentei esses peixes aqui. E outra coisa também é que hoje é dia de fazer uma TPA aqui nesse aquário. E esse é o principal motivo pelo qual eu vim gravar esse vídeo. Porque somente hoje, né, depois de uma semana fora
mas o tempo que tava, já estava mais ou menos uns 10 dias sem fazer TPA nesse aquário aqui, galera, ou mais. Sem fazer uma TPA, no caso, aquela TPA de tirar pelo menos aqui uns 30% de água. A única troca de água, como eu já falei pra vocês, é a água que eu vou retirando durante a semana dos peixes que vão saindo. Já que o fluxo de entra e sai aqui de animais é grande, então a gente tira bastante água e depois repõe no mesmo dia. Então é isso que me facilita em relação a não ter que fazer trocas de água semanais, né? Ter uma rotina aí mais intensa de troca de água, fora essa questão do filtro, né? Que eu procurei botar boas mídias biológicas. A mídia, a Bioglass que está aí dentro, está um pouco misturada entre Ista e Oceantec. A mídia que está aqui é uma Oceantec, né, que é a Nanorinks, como eu já falei. Então, depois de mais de uma semana aí sem fazer TPA nesse aquário, e agora com essa lotação, que esse aquário veio dar alguma alteração. Mas também é de se entender, né, porque está mais do que no limite esse sistema de filtragem trabalhando aqui. Eu vou fazer uma TPA hoje. Aqui, na verdade, eu vou fazer uma TPA agora nesse aquário. Realizar, né, a troca do perlon, que como o perlon aqui ele fica submerso, né, tem um acúmulo de matéria orgânica também nesse perlon. Deixa eu ver se dá para enxergar. Ó, tá vendo? Tem até um resto de ração aqui. Esse resto de ração normalmente eu tiro com uma redinha que tem aqui pequenininha. Então fica o perlon submerso, tem matéria orgânica no perlon. Isso também colabora para o aumento aí de nitrito e amônia no aquário. Então o perlon é algo que eu tenho que estar sempre trocando, galera. O perlon vocês podem ver que está bem saturado, né? E tem uns 3 dias mais ou menos que eu troquei, a última vez, né, que eu troquei esse perlon. Então o perlon é algo aí, é um item do aquário que eu sempre tenho que estar trocando, principalmente por conta dessa lotação aqui. Então, para resumir para vocês, Matheus, você me indica ter uma lotação? Não, galera, eu nunca indico ter lotação, principalmente de ciclídeos africanos, porque é uma loteria. Esse aquário aqui eu estou mantendo pH em 7,8, né? Essa amônia, para esse aquário aqui, já começa a ficar perigosa. E para vocês terem uma noção, né, eu investi bem na filtragem do aquário, mas mesmo assim eu não indico vocês terem uma lotação, porque é loteria, cara. Pode ser que dê muito certo, mas pode ser que dê muito errado. Você pode perder vários peixes, às vezes, uma vez só. Ainda mais você tendo um hardscape cheio de rochas, por exemplo. Aqui tem poucas, né? Mas às vezes as pessoas botam muitas rochas no hardscape e vamos supor que no meio dessas rochas houve um acúmulo enorme de sujeira e do nada pode dar um pico de amônia, principalmente pela quantidade de peixe que tem no aquário, pela quantidade de fezes ou às vezes de restos de rações que podem ficar presas entre as rochas. Então eu não indico lotação em aquários de ciclídeos africanos. Não é pela questão de agressividade, comportamento, não é por isso, galera. É simplesmente pela questão de filtragem. E a outra situação, né, cai um pouco mais de opinião, mais particularidade. Eu acho muito mais interessante vocês observarem o comportamento do animal do que só ver peixe nadando, né? Não tem como negar o aquário. Vocês podem ver aí, ó. Vou até dar uma panorâmica aqui, ó. O aquário ele tá muito colorido, né? E não tá nem com uma iluminação bem simples que tá aqui, ó. É só uma lâmpadazinha branco frio, né? E tá bem bonito, bem colorido, bem diversificado, né, de cores aí. Poderia até ter colocado mais azul, uns peixes mais azuis, né? Então ficou bem colorido, é bonito, chama muita atenção. Só que é muito arriscado vocês manterem isso aqui. Lembrando que esse aquário aqui é um aquário que é destinado para a loja, tá, galera? Esse daqui não é um aquário particular meu, que eu tenho para criar os animais aqui e tal. Não, isso aqui é um aquário da loja. Eu já coloquei um bom sistema de filtragem para poder ter uma flexibilidade melhor em relação às trocas de água, já que aqui eu me preocupo em manter a água nos parâmetros ideais para eles. Então, vocês vão concordar comigo que se, por exemplo, eu não tivesse um sistema de filtragem desse aqui, eu ia ter que trocar água praticamente todos os dias de um aquário como esse. Já pensou? Todo dia ter que trocar água e repor sais, repor buffer para pH, repor tudo isso? Com certeza daria muito trabalho. Eu provavelmente não ia nem ter tempo de dormir, né, se eu adotasse esse tipo de sistema. Matheus, mesmo assim eu quero ter uma lotação porque eu gosto muito e você não vai me fazer mudar de ideia. Tome muito cuidado com o sistema de filtragem, que é a parte mais importante de tudo isso. Se for ter um sistema de filtragem, por exemplo, um SAMP lateral, não tem muito espaço, procure utilizar mídias muito boas. Eu vou dar 2 exemplos aqui. A Matrix, que é da Siquem, é uma mídia excelente, né? E a própria Ciporax, que é da Sera, são mídias excelentes. Então procure utilizar mídias que são muito boas para uma lotação como essa daqui. Você não vai ter muito espaço para colocar para armazenar as mídias biológicas,
mas em compensação você vai colocar mídias mais eficientes. Algo muito importante que eu vi aí que estava virando uma moda aí, tinha gente querendo fazer aquário body bottom, né, de ciclídeos africanos. Eu acho que a areia não é só estética, tá? O substrato não é só algo estético, ele também faz parte do seu sistema, né? Principalmente a parte de filtragem biológica. A areia, né, as rochas, elas também acumulam bactérias, né? Bactérias que são benéficas para o seu aquário. Eu não digo que você é obrigado a ter a areia, muitas rochas, ou simplesmente ter um hardscape no seu aquário, mas que isso ajuda muito a você estabilizar o seu sistema. Dá uma panorâmica aqui, uma geral para vocês, ó. Tem 2 de 300 litros ali, ainda vai entrar mais um aqui em cima, e são vários aquários de 200 litros, né? Vocês podem ver que esses outros aquários de 200 litros, eles são body bottom, eles não têm substrato. Aquele ali é uma exceção, mas de resto eles não têm substrato. Tem que fazer uma TPA com uma frequência maior nesses aquários que não tem substrato, diferente daquele ali, sendo que esses aquários aqui, eles têm praticamente a mesma quantidade de mídia biológica que aquele lá. Esse daqui tem... A única diferença é que esses daqui não couberam 4 litros de nanorings. Esses daqui só couberam 3 litros. Mas são 6 litros de bioglass e 3 litros de nanorings. E cada um desses aqui de 200 litros. E aqui está o nosso aquário marinho se recuperando aí das cianobactérias. Mas em breve, né, eu volto para fazer um vídeo dele. Já dá para ter um spoiler aí que tem coisa diferente no hardscape, né, no layout desse aquário marinho, né, mas em breve eu volto aí para falar um pouco desse aquário marinho. Procuro mostrar a realidade para vocês, né, do que eu passo. Eu nunca procurei mentir ou omitir algumas coisas para me promover, jamais, né. Vai ter gente aí falando, ah, mas nossa, Matheus, você tá deixando o teu aquário aí da loja ficar com nitrito e amônia alto. Não, galera, isso aqui aconteceu de ontem para hoje, né. Já era de se esperar que um dia amônia e nitrito ia dar uma elevada por conta de uma lotação como essa aqui. E eu fiz justamente para ver até onde ia. Por exemplo, ontem estava zerado, eu só não falo que o nitrito ontem estava zerado. O nitrito ontem já estava dando aquele um pouquinho rosa, né? Eu não lembro dizer de tabela assim, de cabeça quanto estava dando, mas ele ficou um pouquinho só rosa. A amônia estava bem amarela, né? Mas hoje, de ontem para hoje, né, que começou a dar essa alteração aí mais significativa. E por isso, né, hoje eu vou estar fazendo essa TPA aí. TPA eu sempre procuro utilizar também um condicionador bom em todos os aquários aqui, lembrando que o Prime... Ah, Matheus, mas deve sair caro você tratar todos esses aquários aí com Prime. Galera, até pode sair um pouco mais caro, só que o Prime ajuda muito também em relação a controle de material tóxico, como amônia, né, nitrito, que ele desintoxina. Que ele desintoxica amônia e nitrito. Então ele ajuda muito, além de remover vários metais pesados, enfim. O Prime, né, não tem jeito, cara. Prime pra mim tem que ter sempre. Eu não tô sendo pago pra falar isso. Eu tô indicando o que eu realmente uso, o que eu gosto, né, e o que tá na cara aí, né, cara. Principalmente produtos da Siquem, que dispensa comentários. Mas enfim, tome muito cuidado ao fazerem lotação nos seus aquários. Fiquem sempre de olho, principalmente em amônia e nitrito. Beleza, galera? Não deem mole, não pensa, vou estender o intervalo entre uma TPA e outra. Galera, para quem quer ter lotação, procure manter uma frequência de TPA de pelo menos uma vez por semana. Não deem esse mole. Não vai nessas ideias aí de que dá para estender, que você pode estar botando a vida do seu peixe em risco, ainda mais para quem cria ciclídeos africanos, que são de pH mais elevado, e amônia, para quem todo mundo que acompanha o canal já sabe, a amônia em pH mais elevado é muito mais tóxica. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, para se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like maroto para dar uma moral pro amigo. Siga a gente nas redes sociais, Monster Aqua BR, lá no Instagram, e tem a nossa Fish Store também, que é a Monster Aqua Store, também no Instagram. Vou deixar o nome aqui embaixo para vocês. Pegaram a ideia? Tomem cuidado com a lotação. Valeu? Tamo junto, é nóis. Fiquem com Deus e fui!